Pessoal, a minha parte, ela vai ser um pouco mais direcionada pelos professores que estão, a princípio, locados na Escola Padre Germano Brand, tá? A princípio, esses professores vão ser, junto com a nossa escola, piloto desse projeto, onde a gente vai informatizar os diários agora, tá? Se viu a necessidade, nesse momento, da aplicação desse diário informatizado, de uma questão mais burocrática. Se a gente perceber, um dos maiores problemas que a gente tinha no começo do ensino remoto foi a transição dos alunos que estavam no remoto e voltavam para o presencial, ou que estavam no presencial e iriam para o remoto. O problema disso era buscar essas notas desses alunos. A gente teve alunos que, durante esse trimestre, entraram e saíram 3 vezes do ensino remoto para o presencial. Então, a gente acabava buscando notas, os alunos não tinham notas, enfim, se tornou bem complicado. E como é um direito deles, a fazer essa alteração a cada 15 dias, acabou-se buscando essa solução dos diários informatizados. Eu vou projetar minha tela para vocês entenderem um pouquinho mais de como vai funcionar isso. A princípio, os professores que vão ter usuários, né, e que vão acessar esse diário remoto, que só vai estar presente na escola da Germano Brand, então, nessas planilhas que o Carlos enviar para vocês, não vai ter os alunos da Germano Brand. Os diários informatizados da Germano não vão estar nessas planilhas, eles só vão estar no acesso direto ao EVN. Eu vou explicar certinho para vocês como faz para baixar os aplicativos, para fazer, adicionar as notas, adicionar os conteúdos. Ele é bem parecido com o diário físico, mas ele tem as suas peculiaridades, certo? Então, vamos lá, vou projetar rapidinho a tela para vocês entenderem como funciona um pouco melhor. Se alguém tiver alguma dúvida, se for muito rápido, dá um grito, chama que a gente consegue ajudar. Como a minha tela vai ser projetada, eu não vou conseguir ver se vocês fazem alguma interação. Então, abre o microfone, chama que aí eu já consigo responder para vocês na hora, tá certo? O aplicativo que todas as gestões usam né, no município aqui é o EVN, tá? A Escola Vianet, certo? A Escola Vianet, ele é o sistema de gestão. Até então, só as gestões elas tinham acesso a esse conteúdo. A partir de agora, os professores também vão ter acesso. Os usuários que eu criei foram da professora Diana Kohler, da Gabriela Schlingen, do Edenilson, da Kelly, da Mara, do Wagner, da Berenice, da Jaqueline, da Josiane, do José, da Marlete, da Magda, da Franciane, da Dulcinea e da Daiane. Os professores Marcelo e a professora Marília já tinham acesso ao EVN porque eles já participavam do sistema gestão, eles já tinham um usuário. Esse usuário eu não consigo controlar, tá certo? Então, o login e a senha permanecem a mesma que eles já tiveram acesso. Se eles não lembram mais o usuário, não lembram mais a senha, vocês vão ter que me solicitar para eu fazer um chamado, cancelar esse usuário, enfim, é uma burocracia um pouco mais complicada, mas eu consigo resolver isso, certo? Então, se o professor Marcelo, a professora Marília, não lembrarem mais o usuário, por favor, entre em contato para a gente conseguir modificar isso, certo? Vamos lá, então, gente. A princípio, eu tenho algumas observações aqui, tá? Os professores da Germano Brand, todos eles foram locados com a inicial Germano Brand, certo? Um underline e o nome do professor. Então, a professora Daiana está Germano Brand, underline Daiana, certo? A professora Gabriela, Germano Brand, underline Gabriela, certo? Eu vou mostrar para vocês um usuário de uma professora aqui da escola, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá? Eu vou pegar aqui o usuário da professora Carla. Aqui nessa área aqui eu vou colocar a senha dela, certo? E vai abrir o espaço, né, do professor. Aqui, se vocês vão perceber, tá? Quando vocês fizerem o primeiro acesso de vocês, vocês têm a opção de abrir na área de arquivo e trocar a senha de vocês. Todas as senhas, inicialmente, elas foram configuradas para ser do número 1 ao 8, certo? Então, a senha de todos os professores hoje locado é do 1 ao 8, certo? Alguém botou compartilha a tela, Gil? Alguém não está conseguindo?
visualizar a tela, é isso? Todo mundo está conseguindo visualizar a tela? Tá certo, vou continuar então, tá? Então, é que eu não tenho como aumentar a tela, gente. A princípio é só dessa forma, tá? Então, vamos lá. Mudar a senha. A primeira coisa que vocês vão fazer é mudar a senha para ninguém ter acesso, só vocês a essa tela, tá? Arquivo, trocar de senha, certo? Digita a senha atual do 1 ao 8, depois confirma, o e-mail de vocês já está aqui, tá certo? Tranquilo? Alguém tem uma dúvida nisso? Eu acho que está bem tranquilo quanto a isso, né? Arquivo, trocar de senha, digita a senha atual, do 1 ao 8 nessa área, e depois as novas senhas. Certo? Vamos para a próxima etapa, eu vou explicar para vocês. Essa área aqui é chamada de árvore no sistema. Eu vou disponibilizar para vocês um manual. Esse manual está passo a passo todas as configurações que o sistema EVM permite. Então, ali vocês não têm como ter muita dúvida. Tudo que eu estou explicando agora vai estar direcionado no manual. Não tem muito segredo quanto a isso. Então, aqui vocês vão selecionar o ano letivo de vocês. Então, nesse momento, a gente está em 2021. Essa área de baixo é um quadro de avisos. Esse quadro de avisos, quem tem acesso às gestões, tá? Então, todas as escolas têm acesso a esse quadro de aviso e todos os professores que estarem vinculados àquelas escolas vão receber os recados e a Secretaria de Educação também tem acesso a esse quadro de avisos. Então, nessa área aqui, vai aparecer todos os avisos que a Secretaria de Educação enviar, as escolas enviarem e assim por diante. Esses avisos ficam nessa área por 15 dias. A partir dessa data, eles são excluídos automaticamente, tá bom? Essa área aqui, que é essa área do diário informatizado, ela é o que a gente vai começar a trabalhar e a gente vai ver que é a parte onde toda a documentação fica registrada, tá certo? Então, nesse momento, a professora Carla, ela só está alocada na escola Germano Brant. Se ela tivesse outras escolas, as escolas apareceriam aqui, tá certo? Então, a partir do momento que eu abrir essa tela, eu vou ver todas as turmas que ela está alocada, certo? Todos os alunos dela, todas as turmas dela estão alocadas nessa área aqui. Quando eu selecionar um desses diários, uma dessas turmas, a gente vai ver os alunos, certo? As áreas de notas. Aqui eu tenho possibilidade, aqui em cima, de exibir essa parte daqui de baixo, ou não. Se eu tirar isso aqui, eu não consigo ver nada. Eu só vejo os alunos e as notas. Se eu abrir as guias, eu consigo ver as informações do aluno. Tem uma área de fotografia, tem uma área onde eu consigo ver o aluno, o endereço dele, os responsáveis, número de telefone, enfim, tem várias informações que são bem úteis. Essa área do boletim, que é a segunda guia aqui, eu consigo ver todas as notas já lançadas. As notas, elas são lançadas automaticamente a partir da descrição de cada nota. Vou explicar para vocês depois como funciona para ela ser lançada. Se vocês perceberem, a nossa professora de sexto ano de língua portuguesa ainda não lançou nota, nem o professor de ciências, nem a professora de arte. Todos os outros já têm alguma média, alguma nota lançada, certo? E depois eu tenho a área de faltas. Todas as faltas já lançadas caem aqui direto no sistema e também são apontadas aqui na área onde tem o boletim, né? Que quando a impressão acontecer, já vai ser essa a visualização do boletim. Tá certo? Se eu quiser, aqui no sexto ano, a gente tem dois alunos que vocês vão perceber, que é o Ricardo José da Graça Júnior e o Vitor Corma, que são dois alunos que estão em ensino remoto. A professora Carla não tem acesso a esses alunos, porque eles estão vinculados às turmas do ensino remoto. Vamos dizer que o Ricardo é um caso que está no ensino remoto desde o dia 8 de fevereiro. Então, a professora Carla não tem nota. Mas o Vitor Corma, ele oscilou. Ele estava um período no híbrido e depois ele foi para o remoto. Então, se a professora Carla quiser lançar uma nota, essa nota vai automaticamente para a nota de inglês do ensino remoto, certo? Então, não tem mais essa correria de buscar nota dos professores que estão no remoto, estão no presencial.
o sistema automaticamente já envia essas notas, certo? Aqui, se eu quiser, eu tenho, aqui nem exibir inativos, eu tenho a liberdade de excluir esses alunos, só ver os alunos que eu tenho responsabilidade, tá certo? Então, se eu quiser visualizar esses alunos e quiser lançar alguma nota, eu tenho que deixar essa caixa aqui liberada, tá certo? Nesse momento, vocês ainda não têm acesso a imprimir nenhuma documentação. A gente está formulando toda essa área para ver quais são os relatórios que os professores vão ter acesso. A princípio, vocês não têm acesso para imprimir nenhum documento do EVN, certo? Quem tem acesso a isso são apenas as gestões, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é o formato de como lançar notas, tá certo? Eu acho que é mais fácil a gente começar pelo lançamento de notas do que, né, de qualquer lançar conteúdo, frequência. Nesse momento, eu acho que até é o mais necessário, porque vocês têm que lançar essas notas, principalmente aqui na Germano, até o conselho de classe, tá? Porque dessa forma a gente consegue gerenciar e ver as pendências e correr atrás dessas pendências, tá certo? Eu vou fechar esse diário informatizado agora e eu vou acessar um diário informatizado de um professor do remoto. Eu só usei esse aqui para explicação. Os professores presenciais está funcionando legal porque esses alunos eles já estão sublocados. Então, por exemplo, o Adriel ele faz parte do grupo 1, se vocês perceberem. Então, quando eu fizer a chamada, vai ser muito mais fácil, porque eu sei que aquela semana é a semana que o Adriel está presente. Então, eu atributo alta se ele não tiver. Diferente da Amanda, que ela já está alocada no grupo 2. Tá certo? Então, eu vou fechar esse diário e vou acessar o diário de um professor do ensino remoto. Tá certo? Para vocês verem mais ou menos como vai ficar para vocês. Ó, a senha do Marcelo, né, eu consegui desconfigurar ela, depois eu passo para ele. O Marcelo, ele não tem na frente Germano Brandt. As contas, que são contas de gestão, elas têm a abreviatura de Guabiruba, tá certo? Então, o Marcelo, a conta dele era uma conta de gestão que foi transformada para uma conta de professor agora, tá bom? Vamos lá. Toda a área que vocês já conhecem, né? Ele está alocado apenas na Germano Brandt. Se tivesse outras escolas, ele estaria alocado em outras escolas. Aqui a gente tem 2 diários. O do 8º ano, certo? Online. E do 9º ano, online. Tá? Para essas turmas serem criadas, a gente vai ter um processo administrativo que vai passar pelas gestões. A princípio, a gestão, elas não têm criado essas turmas no sistema EVM. Então, eu tive que criar, separar e assim por diante. A princípio, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, tá? É bem complicado a burocracia e a gente teve um cuidado muito grande para, a partir do censo, essas informações serem passadas certinho, tá bom? Então, não é algo que a gente consiga fazer do dia para a noite, é bem demorado e devagar. Por causa disso, a gente cuidou muito para que no futuro a gente não tenha problemas, tá certo? Então, o Marcelo me passou um relatório de notas aqui. Os professores, eles botam isso nos relatórios, e eu vou aqui depositar essas notas, já vou facilitar um pouco o processo para o Marcelo, eu já vou passando passo a passo como tem que ser feito as coisas para vocês não terem nenhum problema no futuro, tá bom? Vamos lá, então. Aqui é o nosso aluno Everton, né? Tem todos os alunos matriculados, a fotinho deles, e todos eles posicionados aqui. Essa coluna que vocês estão vendo aqui, está escrito primeiro trimestre. Essa coluna a gente não consegue desconfigurar, tá certo? Ou seja, se ali for calculada uma média 7, eu não consigo apertar em cima e transformá-la no 6. Essa coluna é gerada automaticamente a partir das outras notas que eu for lançando, tá bom? Então, eu vou com o botão direito do mouse para incluir uma nota, certo? E botar incluir coluna. Quando eu incluir uma coluna, eu vou ter 3 abinhas que vão abrir aqui no tipo de coluna, certo? Eu tenho a coluna simples, a coluna com filhas e a coluna bônus, tá? A coluna simples, ela vai somar o número de notas que o aluno tem e dividir pela quantidade. Então, se eu tiver 3 notas, ela vai dividir por 3 e vai gerar a média, certo? As colunas filhas, eu tenho a opção de fazer somatória. Então, eu tenho a opção de dar peso para essas colunas filhas.
Então, eu quero 3 notas, certo? 2 delas vão ter peso 3 e uma delas vai ter peso 4. Eu consigo fazer esse cálculo, certo? O sistema me permite isso. E eu tenho a coluna bônus. A coluna bônus, ela não está vinculada a nenhuma dessas 2 colunas anteriores, ela só vai ser uma somatória à média final. Então, por exemplo, o aluno tem uma média final de 6,5. Na coluna bônus, eu consigo adicionar mais 0,5 e fazer aquela média virar 7, certo? Não existe possibilidade de eu tirar nota de aluno. O sistema não permite que eu bote -1. Ele não permite nada desse gênero. Então, a nota que o aluno conseguiu atingir, eu não consigo reduzir. Tá certo? Eu vou começar aqui com o processo da coluna simples para vocês entenderem um pouquinho, tá? Essa caixinha aqui que está marcado o nome, ela permite apenas 6 dígitos. Então, aqui eu vi que o Marcelo ele me deu uma folhinha, né? Vou até mostrar para vocês aqui. Essa folhinha o Marcelo botou prova 1, prova 2, prova 3 e assim por diante. Eu vou adicionar, então, ali uma prova 1, certo? Vou dar um OK aqui para confirmar. E vocês vão perceber que gerou uma coluna aqui. Essa coluna aqui, ela permite que eu comece a lançar notas. Aqui o aluno Everton, na prova 1, ele tirou 10. A aluna Michele não tem nota nenhuma até o momento. Então, eu tenho 2 opções. Se eu apertar o 0, vocês vão perceber que ele não vai gerar nota, certo? Agora, se eu apertar a tecla Z, ele vai gerar a nota 0, certo? Se eu botar o 0 aqui, vocês vão ver que a média dela estará em branco. Então, para eu atribuir a nota 0, eu tenho que clicar na tecla Z, certo? O aluno Fernando, ele tirou 5. O aluno Eduardo tirou 9. A aluna James tirou 6,5. O aluno João Manuel, ele tirou 5,5. O aluno João Vitor Martins Rosa tirou 4. O aluno Elter, ele tirou 10. E o aluno Micael, ele não tem essa nota, certo? O aluno Micael é uma transição do presencial para online. Então, provavelmente, nesse momento, o aluno ele não estava no sistema, tá certo? Mas ali eu vou confirmar com o Marcelo depois. Então, se vocês perceberem aqui no boletim, a gente ainda não tem a nota de matemática, tá certo? Por quê? Porque eu não disse ainda para o sistema o que é essa avaliação, tá certo? Então, eu vou apertar em cima de qualquer área dessa coluna. Com o botão direito, eu vou clicar na parte alterar coluna e eu vou descrever o que essa prova é, tá certo? Aqui no momento, deixa eu ver se eu tenho aqui. Professor Marcelo, tu sabe me dizer sobre o que foi a primeira prova aqui dos alunos do 8º ano? Marcelo, tá por aí? Todos? A primeira Marcelo, prova? isso. Grandezas diretamente proporcionais. Ó, eu vou botar um subtítulo aqui, ele também só vai corresponder à ideia de 3 dígitos. Aqui eu consigo fazer uma descrição maior, então, né? Eu posso botar quantas casinhas eu quiser, certo? Então, aqui eu tenho uma área bem grande para poder editar. E aí eu posso botar 1, 2, 3, 4 conteúdos, quanto eu desejar nessa área. E essa área de resumo, eu recomendo meus professores do presencial que já estão executando isso daqui, botar a data que foi essa avaliação. Como supostamente essa foi a primeira atividade aqui, pelo que eu vi do Marcelo, eu vou botar a primeira data de vocês, que foi o dia 22/02, que foi a primeira quinzena, certo? Perfeito. Isso? E aí, essa área aqui, eu já tenho toda prontinha, certo? Quando eu der um OK, vocês vão ver que vai mudar algumas coisas. Só, dando OK, aqui já está descrito o que é a atividade, tá certo? Então, a abreviatura ali das grandezas já está aqui descrito. E aqui embaixo, a nota já foi lançada para o sistema.
No nosso PPP, no PPP da Escola Germano Brand, a gente exige pelo menos 3 notas. Mas, se o professor tiver lançado só uma nota, essa é a nota que vai aparecer. Então, esse serviço de supervisionar quantas notas são feitas parte da gestão e da orientação pedagógica, tá certo? Tranquilo quanto a isso? Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação a como criar uma coluna simples de média aqui? Eu vou explicar as outras, mas a princípio, alguém tem alguma dúvida dessa primeira parte? Tudo certo? Vou continuar então, tá bom, gente? Vamos lá. Dúvidas vão surgindo, acredito, depois, conforme a gente vai praticar também, né? Não, sim, com certeza. E assim, a gente, eu tenho acesso a todos os diários pela ideia de gestão, né? Então, eu não preciso ficar entrando no usuário de vocês, porque a gestão permite que eu altere essas notas de vocês. Se vocês tiverem algum problema, vocês conseguem pegar e mandar para mim. Tem um manual bem tranquilinho, ele é passo a passo mesmo. Eu queria até mandar antes da reunião, só que acabou ficando corrido aqui na secretaria, eu não consegui mandar esse manual antes. Mas ele está bem miúdo mesmo, está passo a passo, bem tranquilo de como fazer, adicionar nota, adicionar conteúdo, frequência, está tudo bem certinho lá. Vocês vão ver que eu não precisava nem estar explicando que vocês conseguiriam ir só através do manual. Só que, para desencargo de consciência, eu acho legal a gente ter essa gravação, tá? Para ajudar vocês. Vamos lá. Então, adicionei a nota. Se eu adicionar mais uma coluna simples, tá? Eu vou conseguir gerar uma média, tá? A média ela já vai ser feita. Então, eu vou lá para a prova 2 do Marcelo. Peço desculpas se demorar um pouquinho, tá? Mas é para vocês ficarem bem cientes de como acontece o processo, tá bom? Adicionei a prova 2, viram? Aqui eu tenho o aluno Everton, então o Everton tirou 9. Vocês vão ver que a média já está sendo calculada aqui, tá? A aluna Michele, ela tirou outro 0, ela não apresentou essa avaliação ainda. O aluno Fernando, ele tirou nota 5 também. O aluno Eduardo, ele tirou nota 10. A aluna Jamilis, ela tirou outro 6,5. O aluno João Corman, ele tirou um 10. O aluno João Vitor, ele tirou um 5. O aluno Elter tirou 10. E o aluno Micael, ele tirou um 3,5. Agora, presta atenção numa coisa aqui, tá, gente? As médias, elas já foram somadas aqui, certo? Nessa primeira coluna do trimestre, ela já está ok. Só que vocês perceberam que o aluno Micael, ele não tinha a primeira nota, certo? A segunda nota dele foi um 3,5. Então, como aqui não tem um 0, a nota dele fica a média. O sistema, ele calcula pela quantidade de notas do aluno, não pela quantidade de colunas. Então, se eu adicionar aqui um 0, vocês vão ver que a média dele vai cair para 1,8. Tá certo? Mônica, tens alguma pergunta? Alguém levantou a mão aí. Posso continuar? Vamos lá então, gente. Se eu quiser cancelar uma nota, é bem simples, é só deletar, tá bom? Então aqui, ó, o Micael, ele não tem esse 0 na teoria, então eu aperto a tecla delete e pronto. Já é confirmado. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Vocês vão perceber que a média aqui ainda não foi lançada. Por que a média não foi lançada? Porque ela não foi descrita. Em cima da nota, alterar coluna, justifica o que é. Marcelo, consegues me dizer a segunda prova? Opa! Consegues me falar qual é o tema da segunda prova? Perdão, estava atendendo um pai de aluno aqui. O conteúdo? Isso. Grandezas inversamente proporcionais. Eu vou adicionar aqui um grandezas inversas, certo? Abreviado aqui. Porque a quantidade é bem limitada de dígitos que eu posso adicionar, tá? E aqui a data da segunda quinzena foi no dia 3/03. Se eu não me engano, foi isso. Adiciono ali, dou um OK. Dia 8. Aqui mudou, a média já fechou. Tá certo? Então a gente vê que já é alterado a média aí. Tá certo, pessoal?
Alguém tem alguma dúvida a princípio? Não, isso aí vai. Isso é o básico. Por enquanto é tudo tranquilo, né? Acho que é bem simples essa parte aí. Vamos para a próxima, então. Eu vou adicionar agora uma coluna bônus. A primeira coisa que vocês vão ter que observar aí, gente, por exemplo, olha a média do João Manuel Ventura aqui. Ele tirou 7,8. Hoje a gente sabe que a gente não pode dar nota fragmentada no boletim. Então, eu não posso dar essa nota 7,8 para o João, certo? Então, eu vou ter que transformar essa nota 7,8 num 8. Eu vou pegar e adicionar uma coluna bônus. Aqui eu posso adicionar ou não uma explicação. Vocês podem botar justificativa, pode botar uma nota de comportamento, vocês vão escolher como vocês vão proceder nessa área. Eu vou botar aqui como nota de comportamento, certo? Vamos dizer que seja isso. Aqui, os pareceres descritivos eu vou explicar depois, tá, Tamires? Aqui, a Não nota esquece bônus... aquele menos na frente ali, tá? Não, Okay? desculpa. Vai. Essa nota aqui dos bônus eu vou adicionar. Então, por exemplo, o aluno Everton ele foi muito bom, entregou tudo em dia, então eu quero adicionar mais meio ponto. Eu vou adicionar 0,5 e vocês vão ver que a média, essa nota foi somada à nota trimestral. Então, o aluno Everton ele está com uma média 10 agora. O nosso aluno João Manuel, ele está com 7,8, então a gente tem que arredondar isso para um 8, certo? Então, eu vou adicionando as notas e vou deixando elas redondas, tá? Essas notas, elas vão ser observadas no conselho de classe. Então, se algum professor ainda não arredondou essas notas no dia do conselho, a gente vai conversar para conseguir fazer isso. As gestões, elas também vão ter acesso a essas notas e também vão conseguir arredondar. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até então? Bom, essa última coluna aí, dessa forma, né, Gilberto? Praticamente vai se tornar obrigatória, então? Sim, ela é praticamente obrigatória, porque se todas as Porque notas não se encontrarem... o Carlos colocar aquela coluna lá de fazer, como aqui a média acaba sendo automática, vai ocorrer vários números que não vão dar 0,5 ou 0,0, né? Sim, e assim, Marcelo, tem que se observar bem isso, porque o boletim, o aluno não pode ir com uma nota fragmentada. Então, por exemplo, o Só o sistema, 0,5 no caso. até o momento, o sistema ele não arredonda automaticamente essa nota. Tá? Sim. Eu vou até depois abrir um chamado para ver isso, mas a princípio ele não vai arredondar automaticamente essa nota. Tá certo? Então, eu acho que é até legal, né, a gente ter acesso a essa nota, observar a nota de cada aluno, porque senão é só lançar nota, a gente nem sabe direito quem é o aluno, a gente vai conhecer pela fotinho que está ali do lado, mas é legal a gente ter essa sensibilidade de olhar, ver quem é o aluno, tudo certinho, e ver se todas as médias foram fechadas. Até porque se perde agora o acesso àquelas grades que a gente tinha que preencher de notas, que iam ser enviadas para a secretaria. Então, é legal a gente ter um pouco de sensibilidade de olhar para esse aluno e ver certinho se a média foi ou não foi fechada, certo? Vou mostrar outra forma de fechar uma média, de adicionar uma média, por meio, né? Então, vou incluir a coluna com filhas, tá? Aqui vocês vão abrir essa caixinha. Quando eu selecionar a coluna com filhas, eu vou ter mais uma área de acesso aqui, tá? Quantas filhas eu vou querer? Quantas colunas filhas eu vou querer? Eu vou adicionar aqui 2 só, tá? Então, eu vou adicionar mais 2. Eu tenho a opção de descartar a nota mais baixa. Então, por exemplo, geralmente são os professores que fazem provas de recuperação, isso acontece. Eu vou pegar a prova número 1, o aluno vai tirar 10, a prova número 2 ele vai tirar 5. Então, a nota mais alta vai se sobressair sobre a outra, tá bom? Eu tenho a opção de não gerar uma média dessas colunas, e sim uma soma. Então, por exemplo, determinada nota tem peso 5 e a outra nota tem peso 5. Então, no fim das contas, essa média que vai ser gerada vai ser um 10. Então, eu tenho essa possibilidade também. Eu vou botar aqui como prova 3. É só um exemplo. Depois, quando vocês gerarem essas colunas, vocês não têm a habilidade de excluir elas. Não está configurado para o professor excluir dessas colunas. Então, se vocês testarem alguma coisa, depois só orienta a gestão, né? Manda um WhatsApp avisando
para a gente poder excluir essas colunas. Se vocês tiverem, né, algum problema na hora de criei coluna demais, quero excluir algumas, vocês vão ter que entrar em contato para pedir que exclua essas colunas, tá bom? Então, prova 3, adicionei 2 colunas filhas aqui, certo? E eu não vou pedir para ele fazer a média, eu quero fazer a soma simples, tá? Então, efetuar a soma simples. Gerei aqui. Vocês vão perceber que gerou 3 colunas, certo? Não gerou apenas 2, como eu solicitei. Porque aqui vai ter peso 5, certo? E aqui a outra vai ter peso 5 também. Então, a nota dessa prova aqui virou 10, e essa nota 10 se somou às outras médias, tá certo? Eu recomendo vocês, tá? Nesse primeiro momento, claro que cada professor tem a sua metodologia, cada um, né, tem a possibilidade de usar da forma que achar melhor. Eu recomendaria vocês usar a simples nesse primeiro momento, e depois, conforme vão dominando o sistema, vocês vão se aprofundando um pouco mais nessas questões de avaliação aí, tá bom? Feito isso, essa é a área de aplicação de notas. Eu acredito que não tenha muito segredo em relação a isso, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação às notas? Tudo certo até então? Gilberto, a cada coluna eu adiciono uma nota, né? E então o EVN, ele faz o cálculo da média, ou eu também depois vou criar uma coluna e lá estar adicionando a média desse aluno? Não, a média é aqui, ó, tá vendo que aqui em cima a Gabriela tem primeiro trimestre? Essa coluna da frente é a coluna da média. Eu não consigo editar, eu estou clicando um monte em cima, não consigo editar. Eu só consigo editar as notas de alunos de prova. A coluna do trimestre é a soma automática. Tá certo? Certo. Então, ó, aqui eu não consigo editar. Eu consigo editar as notas de prova, tá vendo? Todas elas eu consigo editar. Tá bom? Agora, tá bem pequenininho, eu não consegui ver, mas já entendi. Porque eu estou com acesso direto no computador, então eu acredito que a tela do computador para vocês ficou meio enxuta para quem está no celular, né? Tranquilo, sem problema. Se precisar, essa também, né? Eu estou aqui disponível para vocês a qualquer hora. Só manda um WhatsApp, às vezes eu demoro para responder, tá? Eu peço desculpas, mas porque tem várias situações na secretaria, mas assim que eu puder, eu ajudo vocês, tá bom? Mais uma dúvida. A gente vai ter acesso ao EVN através de um link que vai ser disponibilizado por e-mail, por WhatsApp, por um aplicativo. Como que a gente vai receber para termos esse acesso? Então, é o seguinte, Gabi. Vocês vão receber um manual, e nesse manual vai ter um link. A partir do momento que você bota esse link em qualquer navegador, ele vai baixar automaticamente o programa do EVN, tá certo? Então, o link pegou, botou na janelinha ali de qualquer navegador e ele baixa automaticamente o EVN. Aí, na hora de instalar o EVN, é bem simples, é só ir sempre botando para frente, instalando sempre, e aí vocês vão ter essa área inicial que eu mostrei antes para vocês. Bota o usuário, bota a senha, ele já abre automaticamente para vocês a área de vocês. Tranquilo. Tá certo? Tá certo. Se tiver algum problema para instalar, é só entrar em contato com a gente que a gente ajuda. A princípio, a gente não teve nenhum computador que não suportou o aplicativo, tá? O programa. A gente teve alguns contratempos com o MacBook, mas existe todo um manual que ajuda passo a passo, tá? A princípio, é o nosso único computador que deu maior dificuldade para instalar, tá bom? Todos os outros suportaram. Tá bom, gente? Alguma dúvida ainda em relação às notas? Não? Então, vamos lá, tá? Sobre os pareceres descritivos, tá? A gente sabe que a educação infantil, a gente tem vários professores da educação infantil aqui na reunião, vocês vão ter acesso a esse diário informatizado, tá? Toda essa área que vocês conseguiram usar no computador. Então, tem um problema em relação aos celulares. O aplicativo que tem que ser baixado para vocês acessarem ele no celular, ele demanda de uma série de configurações que tem que ser feitas no celular. A princípio, todos os meus professores eu estou orientando a usar apenas no computador, para a gente ver se a gente consegue fechar tudo certinho no computador
e aí, conforme a gente conseguir confirmar que todo mundo conseguiu instalar tudo certinho no computador, a gente passa para a parte do celular, tá bom? A princípio, eu não orientei ninguém ainda a usar no celular, tá certo? Essa informação, assim que eu tiver para vocês, se eu consigo acesso no celular de forma bem coerente, eu já mando para vocês ali no grupo dos remotos, tá bom? Vamos lá, então. Para o pessoal da educação infantil, né? Vocês vão receber essa chamada aqui também, né? Essa área aqui de chamada, as turmas que vocês tiverem locadas, vocês vão receber. Não existe no boletim área de descritivo. Na área de EVN, não tem como eu passar o descritivo para vocês. Então, vocês vão ter que mandar para o gestão, tá? Para quem estiver na gestão, e a gestão, ela vai fazer o acesso ao descritivo, tá bom? Então, ela que vai transportar para a gente conseguir fazer esses boletins descritivos para vocês, tá bom? É o único grande problema que a gente tem até então. Na verdade, a gente tem dois problemas, esse é um, tá? Vamos lá, então, para as outras partes, tá? Clicando com o botão direito, a gente tem a área da chamada online e a área de conteúdos de aulas, certo? E depois também a área de recuperação de aprendizagem. Eu vou abrir o conteúdo aqui para vocês verem certinho como funciona. Conteúdo. Nessa abinha aqui, Tamires, para os alunos que têm laudo, também, tá? Os descritivos, eles têm que ser enviados para a gestão adicionar. Não tem como o professor adicionar descritivo até o momento. Eu vou conversar ainda com o EVN para ver se eles conseguem disponibilizar. Todas as configurações dos manuais que eu vi até então, não existe essa possibilidade, tá certo? Vamos lá, então. Todo mundo percebeu aqui que eu estou na área de conteúdos de aula, certo? Aqui está marcado certinho o período, tá bom? Então, eu vou adicionar o primeiro trimestre. E aqui eu tenho a área para incluir conteúdos. Só um momento, pessoal. Essa área de incluir conteúdos, eu vou apertar aqui no incluir, certo? A partir do momento que eu incluir, eu vou ter um númerozinho 1 aqui. Estão vendo? Esse númerozinho 1, eu tenho o primeiro conteúdo que eu vou aplicar. Tu quer ficar com a mamãe? Então, botão direito do mouse, incluir. Aqui. Botão direito, incluir. Apareceu o número 1. Todo mundo viu? Vamos lá, tenho duas possibilidades agora. A primeira é clicar nessa data prevista. Clicando nessa data prevista, eu consigo adicionar a data. Os meus professores de presencial, a primeira data que eles deram aula foi no dia 8. Então, é 8/02/2021, certo? Tranquilo? Aqui eu posso adicionar vários conteúdos, certo? Aqui na área de descrição, eu vou adicionar o conteúdo que eu ministrei no dia 8, tá bom? Então, eu vou lá botar... eu vou botar só pontinho para vocês entenderem aqui, que é a área de adicionar conteúdo. Existem alguns professores, na verdade, todos os professores deveriam planejar a aula antes de aplicar a aula, certo? Então, primeiro eu planejo, se eu realizei no dia 8, vou lá e clico no 8/02/2021. Pronto. Data prevista, data realizada e o conteúdo, tá certo? Na área de baixo é a minha área de observações. Então, aqui, no diário de vocês, geralmente vocês têm conteúdo ministrado na frente, atrás a parte de observação. Essa parte de observação é bem legal para a gente adicionar determinado aluno, não fez determinada tarefa. Eu consigo anotar qualquer procedência em relação à aula, tá certo? Então, eu vou adicionar nessa área aqui. Feito isso, eu vou lá e gravo, certo? Operação realizada com sucesso. Prontinho. A outra possibilidade que vocês têm é de ir lá, incluir novamente, visto que apareceu o número 2, e selecionar esse quadradinho aqui em cima. Esse quadradinho aqui em cima diz que ele vai buscar a partir do meu calendário. Todos os professores já foram locados, certo? Principalmente os professores, né, que estão aqui na Germano Brand. É normal do EVN a gente solicitar que os professores sejam locados nas suas horas, né, na grade de horários ali. Quando vocês forem locados, vocês vão gerar automaticamente aqui
as datas que vocês têm que dar a aula. Então, aqui, o professor Marcelo é professor de matemática. Ele não está no dia 8 aqui, ele está colocado no dia 9, na terça-feira. Por que ele está colocado no dia 9? Que é o horário da professora do 9º ano de matemática. A professora de matemática do 9º ano, ela dá aula na terça-feira. Essa foi uma solução que a gente achou para conseguir fechar os 200 dias letivos. A princípio, o que eu queria fazer era alocar todos vocês na segunda-feira, certo? E ali a quantidade de frequência que cada um tinha que lançar. O problema é que não dá para lançar 25 aulas no mesmo dia. O máximo que eu consigo lançar no mesmo dia são 15 aulas, certo? Então, eu tive que alocar todos os professores conforme o horário das aulas presenciais. Então, o Marcelo, na primeira semana, ele deveria ter dado 4 aulas, certo? Então, se eu tenho essa opção de botar o conteúdo ministrado do dia. Isso aqui funciona muito mais para o pessoal do presencial e não tanto para o pessoal do remoto. Clicando em cima da atividade do dia, eu consigo gerar aqui o dia certinho que ele que ele deu essa aula. Descrevo o conteúdo, descrevo as observações e gravo, certo? Se eu, nesse dia, realizei uma avaliação, eu consigo ainda vincular o diário informatizado, aquelas colunas que a gente fez ali no começo. Então, vou aqui nos 3 pontinhos e vinculo a uma das provas que a gente fez. Tá certo? Isso vai ser muito útil para quando o aluno faltar. Ali nas faltas, a única pessoa que consegue abonar as faltas são as gestões. Então, eu consigo abonar a falta de determinado dia, o sistema já acusa se o aluno naquele dia tinha uma avaliação e eu já consigo marcar essa avaliação com esse aluno. Tá certo? Então, se vocês lançarem falta no sistema, vocês não conseguem mais trocar essa falta. A única pessoa que vai conseguir alterar essa falta, justificar essa falta, vai ser a gestão. Tá certo? Feito isso, eu consigo gravar aqui e pronto. Pessoal, alguém tem alguma dúvida de como funciona os conteúdos e as observações? Todo mundo conseguiu compreender? Pessoal, a princípio, o que cabe ao meu entendimento, né? Vocês vão adicionar só o conteúdo de cada quinzena, certo? Então, vamos lá. No dia 22 foi a nossa primeira quinzena. Descreve todos os conteúdos nessa área que vocês fizeram, adicionar as observações. Se foi vinculado a uma prova, adiciona aqui e pronto, certo? No final, o relatório final de vocês vai gerar só os dias que vocês geraram na quinzena. Essa área aqui eu não tenho problema no seguinte de, por exemplo, tinham 4 aulas, o professor só lançou conteúdo de uma aula. Essa questão eu não tenho problema nesse sistema. Eu só vou ter problema nas frequências, que eu tenho que lançar todas, tá certo? Porque senão elas vão ficar em branco. Os conteúdos, eles não ficam em branco. Tá bom? Porque o relatório ele é diferenciado, ele não fica igual ao nosso diário informatizado, ao nosso diário físico. Tá certo? Alguém tem alguma dificuldade nisso aqui, pessoal? Nesse primeiro momento, os professores do remoto só vão ter acesso aos alunos da Germano, tá? Só os alunos da Germano estão alocados em turmas específicas para o online. As outras escolas, elas não têm isso ainda. Por que elas não têm isso ainda? A gente está tentando fazer funcionar, resolvendo uma sequência de problemas que já aconteceram no percurso, que se fosse passado para todo o município, a gente não conseguiria resolver, tá? As demais unidades de ensino elas vão ter acesso gradativo. A princípio, se isso tudo funcionar, a gente vai capacitar as gestões para conseguir fazer as modificações no sistema. A partir do momento que as gestões conseguirem fazer essa alteração no sistema, a gente já consegue passar isso para os professores. Eu acredito que até a metade, ou ali nas 2 primeiras semanas do segundo trimestre, a gente já tenha toda a Secretaria de Educação, o município de Guabiruba ali, com acesso ao diário informatizado. Só que se não surgir grandes problemas do caminho. Porque um chamado, ele demora geralmente 2 a 3 dias para ser respondido. Então, a gente tem um problema em relação a isso, né? E geralmente o que acontece
é alterado numa escola e nas outras não é alterado. Então, tem que ficar investigando se todas as escolas foi alterado e todas as escolas fizeram o processo. Então, é bem complicado. Inclusive, essa semana eu tive um problema barrando, porque uma professora em comum entre a Ana Otília e a Germano, ela foi alocada sem o acento no nome. E ela já não conseguia acesso ao diário informatizado, já era bloqueado, porque o nome dela estava escrito errado. Então, esses problemas são bem pontuais, que acabam dando uns 3 dias de atraso para cada situação. Certo, gente? Os conteúdos estão aqui. Sim, é o mesmo processo dos anos iniciais e dos anos finais. Tá? Dos conteúdos e das observações, inclusive para a educação infantil é o mesmo processo, tá bom? Adicionar conteúdo, adicionar observação, todo esse processo vale para todo o ensino fundamental e educação infantil. Tá bom, gente? Vamos lá. Fechei a abinha. Agora está faltando, então, a nossa área de chamada, certo? Como a Raquel já tinha falado ali no começo para vocês, a gente está com um problema ali de saber se o aluno ele vai receber falta ou não, se ele não entregou a atividade. A gente tem uma segunda opção, que eu já vou esclarecer para vocês. Se o Conselho Municipal de Educação aprovar, vocês já sabem como proceder. Se não aprovar, a gente vai ver como vai funcionar. Tá certo? Como eu faço a chamada? Botão direito do mouse, chamada online. Certo? O professor Marcelo, então, ele foi alocado nas terças e nas sextas. Certo? Se vocês verem aqui, ele está alocado terça e sexta-feira. Na terça-feira, vocês vão ver que o professor Marcelo tem a quarta e quinta aula. Certo? Aqui já está marcadinho. Então, eu vou lá para o primeiro dia de aula do professor Marcelo, na teoria, né? Que seria no dia 9. Tá certo? Vamos lá. Dia 9. O professor Marcelo não tinha sido alocado naquela época ainda. Então, eu vou fazer a chamada de hoje. Vamos lá. Aqui, eu vou ter que apertar em iniciar a chamada. Iniciar a chamada. Vocês vão ver que todos os alunos do professor Marcelo já receberam frequência. Eles já estão com pontinho. Então, eu não vou falar para o sistema que algum aluno está presente. Eu vou falar para o sistema se algum aluno chegou atrasado, se ele faltou, se ele estava presente sem tarefa, se ele tinha sido dispensado ou saído mais cedo. Vocês perceberam que essas situações são bem pontuais do ensino presencial. Para o ensino remoto, o que vai constar nesse primeiro momento e o que é importante vocês saber? Se o aluno faltou ou se o aluno esteve presente sem tarefa. Qual é o maior problema dessa situação? Se a gente atribuir falta para esses alunos que não fizeram as tarefas, é muito provável que um aluno que, sei lá, entregue, 50% das atividades, ele seja reprovado por frequência, mesmo conseguindo atingir média. Então, existe a opção da gente usar a área R, né, que é presente sem tarefa. A gente vai ver como o Conselho Municipal de Educação vai decidir, para depois, no futuro, vocês poderem atribuir essas frequências. Tá certo? Então, a princípio, se eu quero atribuir falta, clico em cima do aluno, né, na coluninha, e aperto o F. Certo? Sem muito segredo. Em cima, o F. Se eu quiser atribuir para ele que ele esteve presente, mas não fez a tarefa, o R. Certo? Bem simples. Não tem nenhum problema. É bem tranquilo mesmo. Só clica em cima da aula e se estava presente ou não. Certo? Se eu escrevi errado, dou um delete. Tá bom? Feito isso, eu vou lá em salvar e salvo a chamada. Tá bom? Operação realizada com sucesso. Se eu for lá buscar as datas, eu vou ver os dias que eu fiz a chamada ou não. Aqui está a área de chamada realizada. Se eu perceber, a chamada de hoje já foi realizada. Se eu quiser alterar essa chamada, só a gestão consegue alterar. Então, aí vocês têm que informar. Sempre cuidem para fazer isso com cuidado, tá, gente? Se vocês precisarem de um auxílio, manda uma mensagem que a gente responde para vocês. Alguém tem dúvida da chamada online, pessoal? Nesse primeiro trimestre, as direções vão postar as notas, tanto os remotos. Desculpa, eu não consegui pegar ali. Daiane, tu queres abrir o microfone para falar? Que Daiane? A Daiane Vicentini ou outra? Não, quem fez a pergunta ali, por favor? Porque eu não consigo acesso agora ao chat.
Deixa eu ver se... A pessoa perguntou se nesse primeiro trimestre, a Daniela Pollen, da Fuchner, se nesse primeiro trimestre as direções vão postar as notas tanto dos remotos quanto presencial, e como vai ser, se vai ser feita uma média. Então, o que cabe a mim agora é só passar para vocês o EVM, certo? Então, a princípio, o que eu sei, né, o que acontece na minha escola, as notas de presencial, elas são jogadas para o sistema EVM, e as notas de remoto também são jogadas. Então, automaticamente gera essa nota. Em relação a isso, eu já não tenho conhecimento, então a gente tem que dar uma olhada no Secretaria de Educação, tá certo? Gil, o teu áudio ficou meio cortado. Tá, vamos lá, pessoal. O que cabe a mim, nesse momento, é explicar para vocês o sistema EVM, certo? Eu não tenho conhecimento se o aluno que estava em presencial e remoto, as direções vão fazer essa média, as direções vão dividir, enfim, eu não tenho conhecimento de causa disso. Porque aqui na Germano vai funcionar da seguinte forma. O professor que tem nota do online vai lançar essas notas, o professor que tem nota do presencial vai lançar, o sistema automaticamente vai gerar a nota desse aluno, tá certo? Então, eu não sei como vai funcionar essa divisão de média nas outras escolas. Isso aí vai partir da Secretaria de Educação, que provavelmente vai orientar as direções nos próximos dias, tá certo? Gil, só uma licença? Sim, com certeza, Raquel. Então, como só, né, o EVN online, ele vai acontecer na Germano Brand, é só a escola Germano Brand que vai, né, vai acontecer esse lançamento das notas, né, onde o professor vai lançar as suas notas tanto no EVN e a média automaticamente já fecha, né. Nas demais escolas, né, vai funcionar como já vinha acontecendo. A gestão escolar é que vai lançar as notas. A gestão escolar vai receber o diário do professor presencial, né, que foi impresso, e a escola vai receber o link do diário online, né, esse que o Carlos ali está preparando, e de que forma depois, né, eles vão ter acesso. Ele vai, então, né, fazer o lançamento das médias, certo? Então, no primeiro trimestre, Germano Brand vai fazer tudo online, né? Professor remoto e professor presencial. E as demais escolas vão proceder como sempre era já feito, ok? Quem lança a nota é a gestão escolar. Vamos lá, a Daiane botou ali para mim, para todo mundo ali no chat, né, se não tem como fazer isso no segundo trimestre para todas as escolas, para Germano Brand também ficar para o segundo trimestre para a gente fazer esse teste. Aqui na Germano Brand, os professores já estão lançando as notas no diário informatizado, tá certo? Então, esse momento é justamente um momento piloto para a gente ver se a gente vai conseguir mandar tudo isso para o segundo trimestre, e no segundo trimestre, as turmas e as escolas já conseguirem executar e fazer isso certinho. Creio eu que esse momento é justamente o momento piloto. Se você tiver algum problema em lançar nota, por favor, envia para mim que eu pego e lanço essas notas. Eu não me incomodo de fazer isso. Só que a gente tem que saber se isso vai funcionar na rede toda. Então, o que acontece nesse primeiro momento? A gente está vendo se não tem problemas, para assim aplicar para a rede toda. A gente não pode chegar no segundo trimestre e jogar para a rede toda e tentando resolver várias sequências de problemas. Gil, compreendendo um pouco assim, a pergunta que a Daia faz ali no caso, né? Eu acredito que a preocupação maior não é pelo fato da gente dar conta ou não do sistema em si, certo? Mas a questão é até aquilo que a gente já conversava hoje de manhã, né, Gil? Quantos alunos, vamos assim, ainda estão entregando atividades atrasadas, que até estão com vocês, de repente em escolas ainda, e que a gente vai estar recebendo nessa semana que vem.
E ainda vai ficar pendente, como tu podes ver na minha própria planilha ali também, né? Quantos alunos ainda com atividades pendentes, especialmente essa da quinzena, das últimas 2 quinzenas, né? E aí a gente cobrando, e quando é que vamos receber? Aí vamos dizer, a gente vai fechar uma média com alunos que não entregaram, né? Como é que nós vamos proceder, de repente, até nesse sentido? Isso pode até ser uma pergunta, uma curiosidade da Dai ali na pergunta, né? Por exemplo, assim, tem situações ali que tu visse que de 4 provas o cara fez 2, né? Porque ele está entregando as outras 2 agora. Hoje de manhã a gente viu ali uma aluna que não tinha entregue nada, né? E tu dissesse que ela acabou de entregar tudo, né? No calhamaço lá, né? Entregou tudo. Pô, mas por enquanto, para mim, ela não tem nada, né? Sim. Agora ela vai ter as 4 notas, mas vamos supor que a média teria que ser fechada agora sexta-feira, né? Nessa semana. Uhum. E aí ela não tem nota nenhuma. Tá, eu vou proceder o quê? Vou deixar em branco, aí outros que de repente falta 2 notas, eu vou fechar a média, vou ser injusto de repente. Essa de repente seja a preocupação da Daia, né? Certo? Mas eu acredito que de repente nesse sentido vamos tentar pelo menos fechar com coerência a Germano para fazer esse teste, né? Mas temos que correr atrás do todo, né, cara? Porque tem muita gente atrasada, né? E assim, Marcelo, a gente passa o próprio WhatsApp como, né, para ter contato, né? Nem isso não vem, né? Não entra em contato, nem a família, nem o aluno, né? Então, acho que é nesse sentido que ela pergunta, quando diz ali, né? Que não daria para deixar. É claro que se a gente ficar deixando, não vai resolver muita coisa também, né? Mas como é que a gente vai proceder com essa galera aí que está tudo atrasado aí, que não entregou, né? Aí daqui a pouco, quando vê que, poxa, minha nota foi baixa, vem lá entregar tudo. Aí nós vamos lá mexer por tudo de novo, né? O que eu penso, Marcelo, é assim, ó, se a gente começar a fazer esse teste apenas aqui no próximo trimestre, a gente só vai saber se isso deu certo ou não deu certo no segundo trimestre. A gente não vai saber se isso deu certo ou não antes. Entende? Concordo. O que eu disse de você, vamos fazer acontecer. Eu concordo que tem que fazer acontecer, né? E até justamente para ver, até causar esses probleminhas também, para ver se de repente com esses probleminhas algumas famílias se mexem também, né? De repente vendo assim, não, vai ser sério esse negócio de ter média, vai ter boletim mesmo, não estão brincando, né? Mas só que a gente está com muitas atividades atrasadas, o pessoal não está entregando, né? Então... Vamos lá, tem algumas coisas aí que aconteceram, né? Beleza. Botaram ali nos tópicos, né? Como vai ser lançar todas essas faltas, né? As faltas, vocês viram que é extremamente rápido para lançar essas faltas, tá? Gente, vocês só adicionam a falta do aluno que faltou. Então, em questão, a professora Carla estava até aqui falando comigo que ela fez as faltas dela, as faltas de todos os alunos do bimestre inteiro em uma aula. E a professora Carla, ela tem 12 turmas aqui na escola. Então, é extremamente rápido fazer isso. Não é muito conturbado, não. E a gente já deixou bem claro para vocês que tudo que vocês precisarem, a Germano Brandi, ela vai ajudar vocês. Entende? A gente está aqui para ajudar. Gilberto, eu não consegui lançar minhas notas. Como eu faço? Vem, pergunta, a gente faz uma chamada, não deu jeito, eu lanço as notas para vocês e explico de novo até vocês conseguirem fazer. A gente está aqui para auxiliar vocês. Tá certo? O meu maior problema que eu vejo, né, enquanto gestor desse processo, de deixar para o próximo trimestre, é que a gente não vai conseguir saber se deu certo ou não deu certo até final do segundo trimestre. E final do segundo trimestre a gente vai começar quando a adicionar o diário informatizado para as outras escolas da rede no final do ano. Eu não vejo coerência nisso, certo? Não, tem que ser feito, com certeza. Eu peço só que vocês deem prioridade para lançar as notas para os alunos. Depois disso, sobrou um tempo, lança as faltas. O conteúdo, eu consigo gerar esse relatório até final do ano. Então, assim, é claro que cada escola vai ter seu prazo para vocês lançarem tudo e tudo mais. Né? Lançar todos os conteúdos. Mas o conteúdo vocês podem lançar até final do ano. Então, fiquem tranquilos. Nesse primeiro
primeiro momento, peço para vocês tentar tratar com um pouco mais de agilidade é a relação das notas, tá certo? Para a gente conseguir fechar isso. E vocês têm até o dia 14, se eu não me engano, que é o dia do conselho de classe. Vocês vão ter mais ou menos uma semana ali para lançar. Se vocês tiverem problemas com determinados alunos, encaminha para a gente tentar resolver. Várias situações já foram feitas apoio aqui na escola, e algumas situações que a gente está lançando apoio estão resolvendo. Esse caso que eu conversei com o Marcelo, né, dessa aluna que entregou tudo hoje na escola, hoje não, foi ontem, na verdade, ela foi acionado apoio, o conselho foi lá, conversou com ela, e hoje ela trouxe todas as atividades. Às vezes falta um pouco mais desse contato mais próximo com o conselho tutelar ali, para a gente conseguir resolver essas situações. Mas, enfim, a gente está aqui para tentar resolver. Vão surgir problemas no caminho, vão surgir vários problemas no caminho, mas a gente está tentando aqui ao máximo ajudar. Eu vi que o Carlos ali fez um textão que eu não consegui ler. Carlos, quer comentar alguma coisa? Não, Gilberto, não era nada demais, é que da mesma maneira que o Marcelo e vocês estão comentando, que da mesma maneira que a gente tem alunos que estão entregando atrasado nesse trimestre, a gente vai ter no segundo, a gente vai ter no terceiro, a gente teve no ano passado. Então, só reforçando, né, que quanto mais adiar, a gente estaria apenas adiando. Eu acho que quanto mais antecipar esse processo, mais rápido a gente chega nas soluções. Tá, pessoal, vamos lá. Então, continuando, só tem mais uma partezinha para passar para vocês para a gente conseguir finalizar essa reunião, tá bom? A outra coisa que a gente falta botar é recuperação de aprendizagem, tá? Botão direito do mouse e recuperação de aprendizagem, certo? Aqui vocês vão selecionar o período da recuperação de aprendizagem. Vocês vão pegar com o botão direito do mouse na área conteúdos, incluir, certo? Assunto, vocês vão dizer qual é o assunto que vocês estão recuperando e como vocês recuperaram esse conteúdo. Dá um OK. E a operação foi realizada. Tá certo? Aqui vocês vão ver qual conteúdo vocês recuperaram no primeiro trimestre e a descrição desse conteúdo. Tá certo, pessoal? Se quiser excluir isso, vocês têm liberdade para excluir. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida até então, pessoal? De todo o sistema, ao meu ver, ele é muito mais simplificado do que a gente pegar os diários físicos, né? Um dos comentários que eu fiz para os meus professores é que no ano passado a gente teve várias situações em relação à alteração do primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, depois eles viraram semestre, estavam em trimestre, enfim. Essa situação agora a gente consegue alterar no sistema e vocês não precisam ficar passando a limpo toda vez. Ano passado eu me recordo de eu ter passado quatro vezes o meu diário limpo. Hoje o que acontece? Eu altero no sistema o bimestre para trimestre e vocês não precisam fazer mais nenhuma modificação, tá certo? No final do trimestre eu vou lá, imprimo o relatório e tá tudo certo, tá bom? Não tem nenhum grande problema enquanto a isso. Eu até comentei hoje com meus professores, se vocês não passarem tudo para o sistema, vocês vão ter que redigitar repassar todo o diário físico de vocês, né? Todas as informações por causa da alteração de bimestre para trimestre. E eles passaram esses conteúdos que estavam escritos para o computador em questão de 1 hora, eles conseguiram passar todas as informações do físico para o computador. É claro que existem algumas pessoas que têm maior dificuldade em acessar as novas tecnologias e assim por diante, mas a gente está aqui para auxiliar vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente está aqui para auxiliar, tá bom? Recapitulando tudo isso, pessoal, os descritivos, então, vocês têm que enviar para a gestão, só a gestão consegue transportar esses descritivos. Eu vou ver com o EVN se eles não conseguem gerar um novo manual com novas informações para vocês conseguirem adicionar os descritivos, principalmente o pessoal da educação infantil, tá certo? As notas, então, vocês vão aplicar nessa área aqui, que são as áreas de nota. Botão direito do mouse, a gente consegue fazer a chamada, os conteúdos e a recuperação de aprendizagem, tá certo? Clicando em cima de cada um, a gente consegue adicionar elas, tá bom? A princípio, então, os professores que a gente tem necessidade de conversar, que
a princípio, hoje, já podem estar acessando esse diário online. É a professora Daiane de matemática, o professor Marcelo de matemática, a professora Gabriela de português, a professora Marília de português, o professor Edilson de inglês, a professora Kelly de arte, a professora Mara de educação física, da educação infantil, o professor Wagner de educação física, a professora Berenice de história, a professora Jaque de história, a professora Josi de geografia, o professor José de ensino religioso, a professora Marlete, que está alocada no 3º ano do online, a professora Magda no 1º e no 2º ano, a professora Francine no 4º, a Dulcineia no pré-2 e a Daiane no pré-3. Todos eles têm o usuário de Germano Brant, underline, o nome deles, com exceção, tá? Com exceção da professora Daiane Cristina, tá? Ela tem Germano Brand, underline, Daiane Cristina. Tá certo? Gil, qual é que é o meu, Gil? Eu não entendi. Dai, tu não estás alocada na Germano, né? Não sei. Não, Com a turma remota? Isso, você não está alocada na Germano. Não, com a turma remota, não. E os teus que estavam no período presencial, eu vou transportar para o diário online, tá? Tá, então eu não preciso pegar um login e senha. Não, tu não precisa. Tá, qualquer coisa eu vou ter lá. Isso. Ali o Carlos botou certinho como funciona ali o login, tá? Germano Brand, underline no nome, tá? É só o primeiro nome mesmo, tá certo? Kelly, conseguiu entender? Sim? Ótimo. Então, pessoal, acessem, vê se vocês têm alguma dificuldade. Se vocês fizerem alguma coisa errada, manda no WhatsApp que eu consigo fazer a correção disso, tá certo? Se quiser fazer uma chamada online para eu explicar de novo as coisas, fiquem à vontade. Vou estar passando o manual assim que eu desligar essa reunião, tá certo? Aí ali vocês conseguem ver bonitinho. Se tiver alguma turma que vocês não tiverem locados, por favor, me comunica para eu locar. Mas, a princípio, eu já conferi todos e todos estão alocados. Isso, eu vou disponibilizar o manual de instruções ali no remoto e o link, ele está dentro do manual, tá bom? Tá ali bonitinho. É só pegar e digitar ali em qualquer navegador. Um problema, lembra que eu falei que tinha 2 problemas? O primeiro problema é as avaliações descritivas e o segundo problema está relacionado às frequências, tá bom? A professora Marlete, Magda, Francine, Dulcineia e Daiane, elas são professoras regentes. Só elas conseguem lançar falta na educação infantil e no 1º ano, tá bom? Porque Guabiruba, ela tem uma particularidade de dar essa folga, né, dar essa hora de atividade em casa, para os professores cumprirem. O sistema EVN, ele não tinha visto isso antes, tá bom? Eles nunca viram um município, né, que dá a folga, então, para o aluno, professor não folga, hora de atividade em casa. Então, o que eles pedem? Eles pedem que só os regentes da educação infantil e dos anos iniciais lancem frequência. Eu já pedi para eles tentar modificar isso e eles falaram que é um processo gigantesco que dura meses. Então, a gente vai tentar modificar. Então, a professora Kelly, o professor Ednilson, o professor Wagner, eles não precisam lançar frequência, na verdade, eles nem permitem a disciplina dele que lance frequência, tá certo? Nos anos iniciais. Nos anos finais, eles são permitidos. Nos anos finais, é permitido, nos anos iniciais, só o professor regente lança frequência, tá certo? Isso acontece aqui no presencial também. Por exemplo, a professora Fernanda, ela é professora do 1º ano. O dia de hora de atividade dela externa é na quarta-feira. Nessa quarta-feira, quem lança a frequência é a gestão. Tá? A gente já fez um combinado entre os professores que eles também vão conseguir lançar a frequência nos dias que eles não estão. A gente dá um papelzinho e diz que dia quem eles têm que dar a falta. É bem simples, é um processo bem simplificado. A gente já está tentando modificar esse processo, mas é devagar, porque esse processo é muito mais demorado. Tá? E o problema desse processo é que ele tem que alterar todo o sistema EVM. Então, é bem complicado mesmo, tá, gente? Então, recordando, nosso segundo problema é que só os professores regentes da educação infantil e dos anos iniciais lançam frequência. Então, a professora Mara, ela não vai lançar frequência, tá certo? Porque as 2 professoras do pré vão fazer isso, tá certo? Alguém tem alguma dúvida?
Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Posso encerrar a reunião?